Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Na aula de hoje nós vamos falar sobre a natureza da análise de regressão. A interpretação moderna da análise de regressão, ela visa essencialmente, certo? Ela visa essencialmente buscar estimar o valor médio das variáveis dependentes, VD, em termos dos valores conhecidos das variáveis independentes. Então, parece bobo esse conceito, mas guarde ele para você não querer demais quando estiver fazendo análise de regressão, porque a ideia sempre é pensar nos valores médios da variável dependente. Então, muitas vezes a gente acha que vai ter uma estimativa de y dado vários x, mas a ideia não é essa. É a gente ter a estimativa do valor médio de y dados x. E isso muda tudo, viu pessoal? Muda tudo na análise. Vamos ter aqui um exemplo, né, para a gente entender. Um exemplo clássico, que inclusive foi a origem do termo de análise de regressão, de Galton lá atrás, no século retrasado, em que ele fez uma estimativa dos valores, né, das alturas do pai com as alturas dos filhos, né, e viu que esse valor tendia a regredir à média. Qual que é a ideia, então, quando eu falo em valor médio? Estou falando o seguinte, ora. Por que eu estou falando isso? Porque você pode ter uma situação como essa aqui, ó. Você tem um pai que não é tão alto, né, 1,5 centímetros, e o filho dele é um pouco mais alto do que a média para essa altura de pai. Ou você pode ter o contrário também. Você pode ter um pai que é alto e ter um filho um pouco mais baixo. Então, qual que é a ideia? A ideia é que você pega várias observações com pais de 1,50 m, nesse caso aqui, certo? Várias observações. Então, dado o valor de x, dado o valor conhecido de x, quando você pega essas várias observações conhecidas de x e tira a média, nessa situação aqui, a gente vê que tem uma relação positiva linear e crescente entre x e y, porque quando eu pego um x um pouco maior, conhecido também, fixei, né? Ele é conhecido, o y, no caso aqui, esse é o y, né? A altura dos filhos, ele vai aumentando, mas em média. Por quê? Porque se eu pegasse a amostra dos valores conhecidos de x, 1,65, eu tenho situações como essa aqui também. Eu tenho pessoas mais altas do que a média, certo? Então, a ideia da interpretação moderna da regressão é que, dados x, a partir dos valores conhecidos do x, você tem a possibilidade de estimar os valores médios de y. A situação aqui, né, é um exemplo diferente, mas também segue a mesma lógica. À medida que a gente vai tendo mais idade, a gente vai crescendo, a altura vai aumentando. Isso em média, como a gente sabe. É óbvio que a gente precisa estudar esse tipo de situação, porque é uma situação que sobressai a olho nu, ok? Mas você pode ter situações extremas, como por exemplo, pessoas mais novas e extremamente baixas, como também pessoas mais novas e extremamente altas, para o padrão médio. Então, guardem isso. Estamos preocupados em estimar os valores médios de y, não o valor de y. Então, essa frase, essa colocação muda tudo. Dado os valores conhecidos de x. Guarda isso. Conhecidos de x. O x ele não pode ser desconhecido. Na análise de regressão, nós estamos preocupados em uma relação estatística, certo? Nós estamos lidando com variáveis aleatórias, então, que tenha distribuição de probabilidades, certo? Então, nós não estamos lidando, né, com a relação matemática, determinística. Então, possui um erro aqui por trás da nossa equação matemática que nós buscamos desenvolver. Nós não conseguimos prever e estimar o valor, né, do y médio que a gente quer com toda certeza. Existe um erro por trás, em maior ou menor grau. E é isso que essa é uma das nossas preocupações com a análise de regressão.
Também estamos inferindo mais associações, correlações, até você chegar ao ponto de falar que existe uma relação de causa e efeito, vai muito além da análise de regressão. Principalmente, a relação de causa e efeito tem que vir mais da teoria econômica do que da própria análise de regressão. Hoje em dia, é sabido que, se a gente for aprofundar e for muito idealista, é quase que impossível inferir uma causação pura em ciências sociais aplicadas. Por mais que a gente tente fazer e busque experimentos, né, ou quase experimentos, porque experimentos efetivamente é complicado, a correlação ela depende de vários fatores, certo? É difícil até nas ciências experimentais, nas ciências clínicas, né, da saúde, enfim, quanto mais em ciências sociais aplicadas. Mas é óbvio que a gente busca sempre e tente sempre inferir graus diferentes de correlação, de causação. Então pense o seguinte, gente, a causação, a causalidade, ela não é uma variável binária, do tipo sim, não, existe, não existe. Ela vem em diversos níveis, graus. Então, à medida que você vai delineando o seu experimento, deixando ele mais rigoroso, certo? A sua teoria fica mais forte, as evidências anteriores ficam mais fortes, assim você vai formando uma causação mais forte, num nível mais forte. Mas no final das contas, a causação vai depender, talvez, muito mais do design do seu experimento do que efetivamente da sua análise estatística. Ok? Então, tenham isso em mente. Vamos usar algumas terminologias, por mais que seja redundante, mas é bom a gente ver. Quando eu falo variável dependente, eu estou falando geralmente do y, certo? E variável independente do x. Variável dependente também existem outros nomes, dependendo da abordagem que você está utilizando. Pode ser variável explicada, variável prevista, regressando, resposta. Quando a gente está lá na frente falando sobre análise por exemplo, de séries temporais, falando lá do VAR, né, vetores autoregressivos, geralmente isso é conhecido como resposta. Quando a gente está falando com modelagem com ações estruturais, né, modelagem com múltiplas equações, a gente está falando da variável endógena, né, o meu y, certo? Quando a gente está falando de uma técnica específica lá das séries temporais, da função de impulso-resposta, a gente está falando da saída, e assim por diante. Em relação ao x, também tem um termo explicativa, né? Pode possuir o termo explicativa, previsor, regressor, estímulo. Na função impulso-resposta, a gente tem o y, que é a resposta, certo? E o x, que são os estímulos. Na análise na modelagem de equações estruturais, nós temos o y, que é as variáveis endógenas, e o x, que são as variáveis exógenas, certo? Enfim, cada tema dentro da própria econometria dá nomes diferentes, mas no fundo a terminologia básica é essa aí. Né? Tipos de dados nós podemos ter séries temporais. O que são séries temporais? Cada observação, né, representa um ponto diferente no tempo, certo? Então você pode ter observações anuais, trimestrais, mensais, diárias, de 15 em 15 minutos, né, como a gente tem no mercado financeiro, e assim por diante. Então aqui a gente tem um esqueminha de uma base que pode ser representada em termos de séries temporais, né? Então você tem municípios do Rio, aqui a informação que nós temos é de nascidos vivos. E você tem os nascidos vivos ao longo do tempo, ano a ano, né? De 1979 até 93, por exemplo. Para trabalhar com séries temporais, uma premissa básica e uma questão muito a se discutir, analisar, diagnosticar é a questão da estacionalidade. O valor das médias e das variâncias devem ser iguais ao longo do tempo, enfim. Mas a gente trata disso, tópicos específicos da análise de séries temporais. Nós podemos ter dados de corte transversal, ou mais comumente chamado de longitudinal. A ideia é que cada unidade amostral, certo? Unidade individual, pessoa, empresa, ela é observada uma única vez no tempo, um único ponto no tempo. E a ideia e o que a gente busca geralmente nesse tipo de análise é variações entre as observações ou nas relações. E aqui nós temos problemas relacionados com a heterogeneidade que vamos tratar também ao longo do curso.
Aqui é a ideia de um banco de dados preparado em cross-section. Você tem indivíduos, pessoas, certo? Aí características desses indivíduos, sexo, idade, possuem internet, enfim. Isso observado unicamente, exclusivamente, uma vez no tempo. E você pode ter a junção dos dois, série temporal e cross-section, né, que a gente combina os dados séries temporais em cross-section. Nós temos situações como essa. Ó. Você tem aqui, por exemplo, países, certo? Um único país, que aqui o código dele é 1, certo? Um único país, sendo observado em 2000, 2001, 2002. Para qual variável? Para a variável y qualquer aqui que eu não sei, x1, x2, x3 e assim por diante. Então, esse mesmo indivíduo, país, sendo observado 3 vezes no tempo. Esses dados, mais recentemente, ganhou muita força por evolução que nós temos aí do sistema de informação, das coletas de dados e, enfim, das pesquisas de uma forma geral, que foi possível a gente ter uma massa maior desses tipos de dados. E na nossa área a gente usa bastante. Vamos ter um capítulo à parte só para entender as técnicas relacionadas com esses dados em painel. Tá? Aí nós temos discussão se o painel é balanceado, desbalanceado. O fato de se você ter todas as observações para todos os anos, você tem um painel balanceado. Se falta alguma coisa aqui no meio do caminho, você tem um painel desbalanceado. Falando um pouco ainda sobre tipos de dados, nós temos dados univariado relacionado a uma, né? Então você tem uma única variável. E qual tipo de procedimento você pode ter? Diversos, entre as estatísticas descritivas, gráficos e assim por diante. Tabelas, né? Tabelas de frequências, absolutas, relativas, assim, e também várias outras análises que nós podemos criar aqui para esse tipo de dados. Quando nós temos duas variáveis, né, um conjunto de dados bivariados, nós também podemos fazer a mesma coisa que a gente fez aqui, gráficos inclusive, né, cruzados, tabelas cruzadas também. Podemos já fazer correlações, podemos já fazer uma análise de regressão simples. Também, muito comum, testes de hipóteses de diversos paramétricos, não paramétricos e assim por diante. E quando nós temos mais de duas observações, né, no conjunto de dados multivariados, aí a gente pode entrar já na regressão múltipla, que talvez é a técnica mais flexível que possa existir. Existe uma infinidade de técnicas para a gente aplicar aqui. Aí quando eu falo em modelagem econométrica, estou sendo bem vago, né? Porque pode ser muita coisa e alguma coisinha a gente vai aprender ao longo do curso. Em relação às escalas das variáveis, nós podemos ter escala nominal, intervalar, ordinal e razão. E isso é importante, parece ser bobo, viu, gente? Mas cada unidade de medida aqui, certo? Cada unidade de medida aqui determina a técnica que você utiliza, certo? Então, se você tem uma variável nominal do lado do y, você vai ter que usar algo que a gente vai aprender lá no final do curso, e não o que a gente vai aprender no começo. Então, é bom a gente entender um pouco as escalas de medidas das variáveis. Nominal são classificações, categorizações que nós damos às coisas, às unidades amostrais. O fato de ter um código lá, como a gente viu anteriormente, né, no país 1111222, aqui não tem sentido nenhum, é apenas um código, certo? Porque aqui a gente está identificando o indivíduo a partir de um atributo qualquer. CPF é um conjunto de números, mas não indica nada aqueles números. Então não deixa de ser uma variável nominal. RG, da mesma forma. Sexo, masculino e feminino, estado civil, solteiro, casado, viúvo, enfim, divorciado, preferência sexual, naturalidade, universidade, filiação política e tantas outras que nós poderíamos ter como exemplo. Então a ideia é você atribuir um atributo, você tem um atributo atribuído a um elemento amostral. Então essas são as variáveis nominais. Nós temos o ordinal, que não deixa de ser um nominal, porém aqui você já pode ter uma ordem natural das coisas. Não que o número aí signifique ordem de grandeza. O que eu estou falando? Estou falando o seguinte, uma escala muito conhecida para nós aí, né, de opinião, que é a escala Likert. Você fala para pessoas, pede opinião a uma pessoa se ela concorda ou não concorda em determinado assunto. Você tem uma escala de 1 a 5. O fato da pessoa responder 4 não indica que ela possui 2 vezes mais grau de concordância do que a pessoa que respondeu 2, por exemplo. Então existe uma ordem natural, mas você não pode operar ali matematicamente em termos de dimensão, magnitude, com os números, certo?
Então, só existe uma ordem de preferência, apenas uma ordem de preferência. Então, a própria Likert é um exemplo, escolaridade, certo? Então, à medida que você vai estudando mais, deduz que você tem mais conhecimento, por exemplo. Ranking, qualquer tipo de ranking possível, classe social e etc. Tantos outros exemplos que nós podemos ter. A intervalar, para nós, em termos estatísticos, intervalar e razão, a mesma coisa, mas no caso da intervalar, conceitualmente falando, não existe um zero absoluto, como, por exemplo, temperatura, resultado de teste QI. O zero aqui, no teste QI não existe, não significa ausência de inteligência. Resultado de teste de capacidade oral, etc. E aqui a gente queria ter sempre, pela facilidade e pela flexibilidade que nos dá, na análise estatística, seria a razão, mas nem sempre é possível, é óbvio. Na razão você tem todas as propriedades anteriores, inclusive na razão você pode transformar em ordinal, pode transformar em nominal. E na razão você pode fazer operação assim como existe um zero absoluto. O zero na unidade de razão indica a ausência de alguma coisa. Temos diversos exemplos: peso, altura, tempo, distância, renda, custos, nível de estoques, número de pessoas e assim por diante. Apesar que, por exemplo, um número de pessoas, a gente pode também pensar nos dados de contagem. Porque você entender número de pessoas como contagem, você tem técnicas específicas para isso. Os dados geralmente são apresentados, geralmente estão assim. Nós chamamos no formato long, em que você tem os casos nas linhas e as variáveis nas colunas. O código aqui do indivíduo só para identificar ele. Então não tem significado numérico algum. O modelo aqui, a variável nominal, só nesse exemplo aqui, modelo de carro. Só fala que o carro aqui, o atributo é Corsa, Fiesta, que é Uno. Rank aqui, por exemplo, em relação à economia, é uma ordenação, então pode ser ordinal. Então aqui, por exemplo, o 1 é o carro mais econômico, o 2, o segundo mais econômico, o Corsa. Cilindada já pode ter um significado mais de razão ou de intervalar, por exemplo, porque não é possível ter um zero potência nenhuma, senão o carro não anda. Preço aqui é razão, certo? Como a gente bem sabe. Temos uma compilação, de uma forma diferente, a gente pode pensar o nível de mensuração, uma outra sistemática apenas, certo? Então nós temos aqui dados qualitativos, eles podem ser numéricos e não numéricos, certo? Nesses dados numéricos você pode ter o nível de mensuração nominal e ordinal, assim como não numérico. O fato de ser numérico e não numérico é só para codificação, ok? E os dados quantitativos? Os dados quantitativos nós temos geralmente numéricos, certo? São apenas numéricos. E aí você pode ter intervalar ou razão. Uma outra forma de sistematização, e aqui seria também um outro resumo que poderíamos pensar entre variáveis qualitativas e quantitativas. Então, um atributo qualquer é uma variável qualitativa. Exemplos: você formou em economia, sua graduação foi em economia, uma variável categórica, nominal. Mas você pode codificar dentro da base de dados esse atributo como 3. O fato de ser 3 não indica que você pode fazer alguma operação matemática com isso. Apenas está atribuindo um número, um código, um sistema na sua base de dados, que o 3 significa economia. Aí você pode também ter variáveis quantitativas de contagem, como eu já adiantei, que é discreta, assim como também contínuas. Discreta, na contagem você tem técnicas próprias para isso, se quiser. Na contínua a gente vai poder usar muitas vezes a análise de regressão que nós vamos aprender aqui no curso. Essa qualidade da minha análise ela não pode ser pensada sem cogitarmos a qualidade dos nossos dados. Então muitas vezes a qualidade dos nossos dados deixa a desejar. Isso por diversas razões. Erro de observações, aproximações ou arredondamento, falta de amostra suficiente no viés da seleção, dados confidenciais, a pessoa não pode responder, ou porque não quer, ou porque acha que aquilo vai implicar em algum sigilo, como por exemplo dados bancários, dados de renda, muitas vezes as pessoas negam a falar, isso vai causar viés de seleção também, variáveis omitidas, certo? Dados agregados, Então você pega dados coletando individualmente,
Então, quando você vai agregando e a cada nível de agregação que você tem a mais, mais potencial de erro, de mensuração você vai tendo. Então, os resultados da minha pesquisa serão tão bons quanto a precisão dos meus dados. Falta de precisão, a falta de qualidade dos meus dados pode ser aumentada ou diminuída à medida que eu tenho ou não tenho esses problemas na minha coleta de dados. Se quiser receber mais do nosso conteúdo, se inscreva e ative o sininho. E não se esqueça de deixar o like. Até a próxima!